Pulsionar, tudo bem? A gente vai iniciar a parte 4 do nosso vídeo, que está em aula 6 para Matemática Básica, bem como em aula 1 para Matemática 3. Então, a gente viu na parte anterior do nosso vídeo o que eram as outras propriedades. A gente aprendeu aí 4 propriedades para potência, a gente vai aprender agora a parte 5, tudo bem? A parte 5 é a parte em que a gente vai falar sobre a divisão de potências de mesmo expoente. Como é que funciona a divisão de potência de mesmo expoente? Ora, você vai conservar o teu expoente, conservar e continuar a divisão que estava sendo feita. Ou seja, aqui você conserva o expoente n e continua a divisão. Ou seja, aqui você tem, por exemplo, 3 no expoente, 3 no expoente. Ou seja, você continua realizando a divisão ali, ó, 10 dividido por 2, só que ambos elevado a 3. Significa, então, que dentro do parênteses vai dar 5, 5 elevado a 3. Ok, pessoal? Essa é a ideia aí para o nosso exemplo 1 dessa propriedade. Agora, a gente vai conservar o expoente e continuar dividindo para o exemplo de número 2. Como é que funciona, então? Você conserva esse expoente aqui, que é 4, ou seja, você vai ter 18 dividido por 4, perdão, 18 dividido por 6, não é isso? Deixa eu só corrigir aqui, ó. Dividido por 6. E agora, vamos ter, ó, 18 dividido por 6, ambos elevado a 4. Ou seja, aquele 4 ele é expoente tanto do 18 quanto do 6. Significa que agora eu vou colocar os dois dentro do mesmo parêntese. Ou seja, aqui o que nós vamos ter? 18 dividido para 6 é 3, ou seja, 3 elevado a 4. Esse é o resultado que nós temos aí para esse conteúdo. Ok, pessoal? Agora, a gente vai aprender a propriedade número 6. A 5, então, era a divisão de potências que tinha aí o mesmo expoente. E agora a gente vai aprender uma nova propriedade, propriedade 6, importantíssima também. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. A propriedade número 6, tá? Ela é aquela onde você tem um expoente negativo. Ok? Qual é a propriedade que tem um expoente negativo? Você tem aqui, ó, a elevado a menos m. Você lembra que em uma das nossas partes da aula a gente achou lá um número elevado a menos 2, né? E como é que a gente operava ou mexia naquele número? Ora, para você mexer naquele número, você vai usar a propriedade número 6. Aqui você inverte o número, faz o inverso dele. A gente aprendeu que era o inverso lá na aula 1 de matemática básica, tá? Então, eu inverti o número e agora o expoente ficou o quê? Positivo. Isso implica dizer também que se você tiver aqui, ó, a sobre b elevado a menos m, ok? Você pode simplesmente inverter da seguinte forma. Você pode fazer b dividido para a, inverteu a ordem do numerador e do denominador, e agora o expoente fica positivo. Isso também é uma consequência dessa ideia aqui, ok? Então, por exemplo, ali com frações, como é que isso funcionaria? Eu tenho 10 elevado a menos 3, certo? Se eu tenho 10 elevado a menos 3, como é que a gente pode trabalhar isso? Pode trabalhar aqui, ó, como 10 ou 1 sobre 10, e esse 1 sobre 10 elevado a um expoente positivo. Ou seja, o menos 3 não vai ser menos 3 agora, ele vai ser mais 3, ok? Então, ali eu vou ter 1 sobre 10 ao cubo. 10 ao cubo eu vou deixar dessa forma, mas eu vou deixar 1000, só nessa, tá? É 1 sobre 1000, ok? Então, a gente tem ali um número, deixa eu só apagar aqui, apagando aqui, ó. Nós vamos ter, então, ali 1 sobre 1000, que é o 10 ao cubo. Como é que funcionaria isso agora? Se a gente tivesse com 5 elevado a 4 e eu quiser transformar esse cara no expoente negativo agora, ao contrário. Isso aqui ficaria 1 sobre 5 elevado a menos 4. Ou seja, eu posso também inverter essa ideia. Se eu estou com um expoente positivo, eu transformo ele num expoente negativo. Se eu tiver um expoente negativo, eu transformo ele num expoente positivo. Tudo bem? Então, aqui a gente tem essa ideia, tá? Que a gente pode colocar. E aqui para nós um terceiro exemplo seria se eu tivesse assim, ó, 2/3 elevados a menos 2. Se eu tiver 2/3 elevado a menos 2, você inverte a ordem, fica 3 sobre 2, só que ambos elevado a 2 positivo.
significa então ali que você vai ter 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, duas vezes, ou seja, 3 vezes 3 em cima dá 9 e 2 vezes 2 embaixo dá 4, portanto, aquele resultado daquela fração 2 terços elevados a menos 2 dá 9 quartos, tudo bem? Temos aí que na próxima parte aí da nossa aula, né, no caso, no nosso próximo capítulo, e não na nossa próxima aula, no nosso próximo capítulo, nós veremos aí radiciação. Ou seja, a radiciação, a gente vai trabalhar com os radicais, que é a operação inversa da potência. Tudo bem, galera? Então, no geral, é isso que nós temos. Aqui, ó, a gente vai ver por que esta propriedade aqui é válida quando estiver expoente fracionário, tá bom? Esse é assunto do nosso próximo capítulo. Portanto, eu te aguardo aí na nossa próxima parte de aula, que vai falar sobre alguns bizus aí de potência. Aguardo você.